E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre The Broken, ou O Quebrado. Dificuldade de sobrevivência Dead Zone, risco ambiental, estritamente inabitável e desprovido de vida. Muitos que assistem ainda não são inscritos no canal. Considere se inscrever, vai estar ajudando muito o canal a crescer e eu a trazer mais vídeos. The Broken não pode ser considerado um nível pela definição padrão. É uma extensão fragmentada e corrompida fora do reino dos Backrooms inteiramente. Pode ser considerado uma espécie de lixão dos Backrooms, um terreno baldio de dados não utilizados e descartados, excluídos do banco de dados. Um conjunto de níveis aparentemente inumeráveis. A aparência de The Broken é caleidoscópica e manchada. Sua arquitetura e layout não segue nenhuma estrutura espacial lógica. Seu terreno, como pode ser chamado, é esticado e retorcido de formas difíceis de compreender. A refração da luz parece emanar de todos os lugares e de nenhum lugar, invadindo a paisagem. Não há ordem nos padrões flutuantes de cor e formas geométricas incompreensíveis que entram e saem do plano fragmentado de existência do The Broken. O tecido de sua realidade parece estar despedaçado até onde o olho pode discernir. O terreno e até a própria luz sofrem distorções. Objetos de dimensões superiores entram e saem da paisagem policromática e contorcida de The Broken, despedaçando-se ao contato. Cada último pedaço de dados hipoteticamente processáveis fluindo através deles de uma só vez. Seu ambiente é ensurdecedoramente alto, uma cacofonia discordante de tons não senoidais e frequências uivantes sem origem direta. A extensão pura de The Broken é impraticável de descrever por escrito, pois simplesmente não há um quadro de referência. É uma grande distorção no tecido da realidade. Uma massa persistente e imutável de dados e configurações que se estendem infinitamente em um enigma que não pode ser desvendado. Além da corrupção da paisagem, os objetos físicos contêm um caráter completamente deformado. Suas estruturas são completamente desprovidas de qualquer substância. Os acréscimos temporários de alguns sólidos são sem forma e sem substância. Os objetos caem de suas identidades anteriores, enquanto vagam lentamente em direção ao horizonte de The Broken. Um ambiente misterioso, caótico e decadente, em constante mudança e degeneração, cada vez mais dominado pela entropia. As estruturas são construções breves e passageiras, desprovidas de toda substância e propósito. The Broken parece manter uma relação simbólica com os Backrooms. Há rumores dele ser a fonte de grande parte da energia hostil e instável. Sua natureza caótica é teorizada como sendo o resultado de um conglomerado confuso de níveis descartados fundidos em um, dimensões inteiras inteiramente dilaceradas e refeitas em lembranças grotescas de sua antiga identidade. Através da interação entre as áreas, grandes quantidades de energias não lineares se acumulam, desenvolvendo-se em construções monstruosas, que se deformam em padrões etéreos, até que desmoronam em uma singularidade inimaginavelmente grande e caótica, deixando The Broken como resultado. Tudo o que é substancial está suspenso na vasta extensão de seu espaço inflexível, inerente e indiferente aos seus terrores que se acumulam, extraindo energia de todos os lados e deixando para trás uma confusão incompreensível de dados. Enquanto alguns especulam que sua natureza é resultado de ter sido uma grande fonte de energia para a criação da vida nos Backrooms, outros acreditam que The Broken é apenas uma manifestação bizarra e sem mérito da realidade, sem função inerente. Fazer contato com qualquer uma das superfícies fragmentadas de The Broken provavelmente romperá o tecido do ser de alguém, essencialmente sobrescrevendo-os com uma corrente de dados corrompidos. Devido aos perigos inerentes, combinados com sua natureza fortemente instável, as explorações adequadas de The Broken se provaram ser notoriamente difíceis de realizar. Sobre o texto em que diz que o The Broken é um tipo de lixão dos Backrooms de níveis deletados, isso me lembra o nível 503. Eu sinto que isso está se repetindo, inclusive. Eu não acho que é só a segunda vez que eu escuto algo do tipo. Um nível que é um lixão, que é um resultado de níveis apagados. Eu sinto que já é a terceira vez que eu escuto algo do tipo. Eu só não lembro quando foi a primeira. E eu acho que a segunda foi o nível 503. Mas, falando do nível 503 e do The Broken, se for isso mesmo, os dois meio que têm a mesma ideia de origem. Mas como que isso é possível? Afinal, só um deles pode ser um lixão dos Backrooms de níveis apagados, certo? Bom, mais ou menos. É lógico, aqui na wiki do The Broken, eles lançam isso como apenas uma teoria. Então pode não ser isso. Mas geralmente quando uma wiki fala que algo é teorizado, o autor da wiki quis dizer que meio que é aquilo mesmo. Geralmente é assim. Eu fiz isso com as Dead Rooms. Quando eu falei em algum momento tipo, é teorizado o quê? Geralmente é o que eu queria que o nível fosse mesmo. Mas sobre a questão dos dois serem níveis feitos de níveis deletados, ainda assim isso pode conviver um com o outro. Não necessariamente um meio que acaba destruindo o outro de certa forma. Porque assim, cada cômodo da sua casa tem um lixinho. Tem o lixinho da cozinha, tem o lixinho do banheiro. Eles não são o mesmo lixinho. Então pode ser que o The Broken seja resultado de alguns níveis apagados e o nível 503 seja resultado de outros níveis apagados. A gente só não sabe quais são os padrões desses níveis. Os níveis negativos
níveis tendem a ser muito mais bizarros do que os níveis normais. E o nível 503 parece muito mais normal do que o The Broken. O The Broken é muito mais maluco, muito mais caótico. Então, se eu fosse criar uma teoria para dizer qual seria a diferença do The Broken e do nível 503, pode ser que o The Broken seja uma mistura dos níveis negativos deletados, enquanto o nível 503 seria uma mistura dos níveis normais deletados. Porque, cara, só do nível -1, nível -2 e os outros níveis negativos, eles são muito estranhos. Então, a mistura de níveis negativos deletados darem o The Broken não me surpreenderia, porque o The Broken é muito maluco mesmo. E o nível 503, ele funciona, sabe? Ele não é tipo inabitável, como o The Broken se mostra ser, tá ligado? Mas ainda assim, o The Broken apresentou outras teorias do que ele pode ser. Então, não necessariamente ele precisa ser um acúmulo de níveis deletados. Mas assim, no trecho, outros especulam que a natureza do The Broken é resultado de ter sido uma grande fonte de energia para a criação de vida nos Backrooms. É um trecho estranho. E depois também fala de outra teoria, de que o The Broken pode ser uma manifestação bizarra da realidade sem função. Mas assim, se fosse o primeiro caso, isso seria relacionado com a criação dos Backrooms. E sendo relacionado com a criação dos Backrooms, isso provavelmente teria sido citado no Icarus Proceedings, mas não foi citado no Icarus Proceedings, o que já poderia descartar essa hipótese. Mas assim, o Icarus Proceedings tem mais de uma parte, a gente só fez a parte 1 e ainda falta fazer a parte 2, a parte 3, a parte 4. O Icarus Proceedings tem mais de 6 partes, se eu não me engano, é muito grande. Então pode ser que o The Broken seja citado a partir da segunda parte, e eu só não vi porque eu ainda não li. Mas assim, na primeira parte do Icarus Proceedings, foi citado o nível 404, Shade Grey, The Grave, Blue Channel, tá ligado? Então tipo, eu acho difícil que não tivessem citado o The Broken se ele fosse um dos pontapés pra vida nos Backrooms. E além disso, a gente já sabe qual é a criação da vida nos Backrooms. A gente já sabe qual é a criação da vida, na verdade, que é o Nostalgic Gaius. Se você não viu o vídeo do Icarus Proceedings, veja. Então provavelmente essa questão do The Broken ser uma origem da vida nos Backrooms, eu acho difícil. A não ser que o Nostalgic Gaius tenha criado o The Broken de certa forma pra isso, e não tenha criado a vida diretamente a partir dele. O que eu quero dizer é, dá pra encaixar o The Broken ainda em outras partes do Icarus Proceedings, mas eu acredito que se fosse o caso, ele teria sido citado na primeira parte. Mas enfim, não dá pra descartar nada, nem concluir nada, só esperando a segunda parte do Icarus Proceedings pra ver isso. Entidades do The Broken. Entidades não parecem existir aqui, mas os numerosos objetos prismáticos que entram e saem do The Broken foram relatados como sendo semelhantes vagamente a algumas entidades fundidas, embora não se comportem de qualquer forma que mostre sapiência ou senciência. Observou-se que as entidades introduzidas no ambiente de The Broken assumem suas qualidades, alterando-se e transformando-se esporadicamente em blocos fantasmagóricos de cores brilhantes, fundindo-se gradualmente com o ambiente, tornando-se parte dele. Esses seres miseráveis existem apenas por meio da mutação e transcendência do fluxo de informações, e portanto não estão vinculados às leis de seu mundo, no caso dos níveis que eles pertencem, mas permanecem ligados a eles, permitindo que continuem sua existência sem consumir ou gastar qualquer energia física, seja lá o que isso signifique. Mas como foi dito anteriormente, se você mesmo está nesse ambiente e você toca em alguma coisa, já era, você começa a fazer parte dele também, por isso o nível é tão perigoso. Isso pelo visto também acontece com as entidades que acabam indo parar lá, elas também acabam sendo distorcidas pelo ambiente e acabam fazendo parte dele. Colônias do The Broken. Em relação a colônias, o nível é Dead Zone, e já foi dito como é difícil estar nele, então duvido que seja possível configurar colônias no nível. Entradas e saídas do The Broken. Sobre entradas e saídas, a Wiki não tem uma aba disso, e também não tem nenhuma citação sobre isso, então não sabemos. É a mesma situação do nível 14. Não tem nada na Wiki falando sobre entradas e saídas, então o que a gente precisa fazer seria observar em outros níveis feitos no canal, para ver alguma entrada ou alguma saída que esteja relacionada a esse nível aqui. Mas sinceramente, eu não lembro de um único nível que cite The Broken. Até porque, pesquisando nas minhas pastas de vídeos feitos, eu não achei a imagem do The Broken baixada. O que significa que eu nunca baixei a imagem desse nível. Se eu nunca baixei a imagem desse nível, logo esse nível nunca foi citado em nenhum vídeo do canal. Então não sabemos exatamente nada sobre entradas e saídas do The Broken. Outra coisa interessante que a Wiki cita logo no começo é sobre The Broken não ser exatamente um nível, e sim um lugar corrompido fora do reino dos Backrooms. Isso é interessante, esse conceito, porque lembra um pouco até as Frontrooms. Afinal, as Frontrooms também são fora dos Backrooms, já que as Frontrooms não aparecem no Blue Channel. É como se fosse outro universo mesmo. No nosso universo aqui tem os planetas e tudo mais. Nos Backrooms, o universo deles é o Blue Channel e os planetas seriam os níveis. Então as Frontrooms e os Backrooms parecem ser dois reinos diferentes, dois universos diferentes que se conectam de alguma forma. No caso das Frontrooms, é possível vir para os Backrooms, mas nada indica que é possível voltar para as Frontrooms. E se o The Broken também é algo do tipo, isso é interessante, porque pode ser
ser como uma trindade. Tipo, existe os Backrooms, existem as Frontrooms e existe o The Broken. E cara, se você parar pra pensar nisso, você chega a umas conclusões interessantes. Porque assim, as Frontrooms seriam o lugar mais normal, onde tudo é estável, onde as leis da física funcionam. Nos Backrooms, as coisas começam a ficar mais estranhas, começam a descarrilhar. E algumas leis da física já não funcionam aqui, e coisas impossíveis acontecem. E então temos o The Broken, que é onde o caos reina completamente. E não existe nada estável lá, é tudo instável. Então isso pode levar a uma questão. Pode ser que o The Broken faça os Backrooms serem como ele é. Pensa assim, é como se as Frontrooms estivessem na direita, o universo das Frontrooms. Os Backrooms estivessem no meio, e o The Broken estivesse na esquerda, digamos assim. Então, os Backrooms meio que seriam afetados pelos dois mundos. Como se os Backrooms puxassem um pouco do The Broken e puxassem um pouco das Frontrooms. Sendo assim, ele seria metade e metade. Ele tem um pouco do caos do The Broken, mas não totalmente, e tem um pouco da estabilidade das Frontrooms, mas também não totalmente, fazendo com que os Backrooms sejam como ele é, um lugar onde as leis funcionam, mas nem tanto. E isso é uma ótima teoria. Explicaria tudo. É como se a gente tivesse um mundo estável, um mundo instável e o centro entre esses dois mundos, que seria os Backrooms. Na própria wiki, algo assim é comentado, e que o The Broken pode ter uma manifestação bizarra sem sentido da realidade, como se fosse o oposto das Frontrooms mesmo, um lugar caótico, e isso sim é uma ótima teoria. Eu prefiro acreditar nela, inclusive, de que o The Broken seria um terceiro universo oposto às Frontrooms e que os Backrooms ficam no meio ali, recebendo influência dos dois. Prefiro acreditar nisso do que acreditar que o The Broken é apenas mais um nível genérico, feito de níveis apagados, porque esse tema é fácil e é pouco criativo, e a gente já tem outro nível sobre isso também. A única coisa contra isso é que o The Broken não foi citado no Icarus Proceedings por enquanto, mas vamos ver na parte 2. Mas assim, tentando encaixar isso lá no Icarus, vocês lembram que os Backrooms eram funcionais? Era um bom lugar. Ele só se tornou o que é hoje depois da treta que aconteceu. Pode ser que o The Broken tenha sido criado quando aconteceu essa treta, quando tudo foi quebrado mesmo pela briga do Claudius e do Augustus. Então o The Broken pode ter sido criado aí acidentalmente e ele seja o motivo de tudo estar meio corrompido nos Backrooms. O único lugar em que as coisas ficaram estáveis ainda foram as Frontrooms. Provavelmente antes, no começo de tudo era só os Backrooms. E as Frontrooms e o The Broken, entre aspas, faziam parte dos Backrooms. Mas quando aquilo tudo aconteceu, tudo foi separado e acabou virando esses três universos. Então eu acho essa ideia bem interessante. E comenta aí, quebrado, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.